Muito bom dia, agora são 11 horas e 11 minutos. Começa agora aqui pela sua Rádio Jornal de Garanhuns o programa Debate. Você já sabe que o debate da Rádio Jornal, todas as sextas e sábados, é uma produção aqui da Rádio Jornal de Garanhuns. Às sextas-feiras, Eduardo Peixoto recebe aqui os seus convidados e no debate de hoje a gente sempre trazendo um convidado para levar informação para você. Os trabalhos técnicos são de Cal Peixoto, a apresentação é de Aurimar Ferreira e a coordenação local é de Maria Paula. Você acompanha o debate pela página do Facebook e também aqui pelo rádio. Você que está em casa, você que está acompanhando, muito bom dia para você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Até o meio-dia a gente vai bater um papo aqui, deixando você sempre bem informado. Olha, o nosso convidado de hoje, ele nasceu em Afogados da Ingazeira, no ano de 1982. Apaixonou-se pela leitura desde cedo. Seu pai, que era policial militar e trabalhava em outras cidades, sempre trazia revistas em quadrinhos ao retornar para casa. A sua mãe é uma leitora ávida e lia tudo que apresentasse. No caminho para a praça onde ele e seus irmãos brincavam, havia uma biblioteca. Era uma biblioteca municipal que se tornou parada obrigatória. Amâncio Siqueira leu quase toda a obra de Monteiro Lobato nesse período. Nos quadrinhos, a sua preferência era pelas histórias de Conan o Bárbaro. Suas brincadeiras sempre buscaram atividades criativas, como massa de modelar, chegando a expor algumas esculturas na escola, desenho e, finalmente, a escrita. Embora gostasse de escrever redações, não tinha pretensões de escrever profissionalmente. Até os seus 15 anos, quando leu o livro O Cristo Recrucificado, de Nikos Kazantzakis. Desde então, a necessidade de esculpir com palavras o atormenta. Amâncio é aficionado por livros e acalenta a ilusão de que há livros ainda não escritos. A sua obra é uma busca constante por escrevê-los. Entre essas tentativas estão a novela Quebra-Cabeças, que foi publicada no ano de 2014, e o livro de contos Nem Tudo Cabe na Paisagem. Ganhador, aliás, esse livro, do Prêmio Pernambuco, agora em 2017, e publicado pela editora CEP este ano. Embora natural de Afogados da Ingazeira, Amâncio concorreu pelo Agreste por morar aqui em Garanhuns há 12 anos, e ele está conosco aqui, é o nosso convidado, que também estará aí na próxima terça-feira como parte integrante do projeto Outras Palavras da Fundarp e a Secult aqui do estado de Pernambuco. Amâncio, primeiramente, eu gostaria muito de lhe agradecer por você aceitar o nosso convite e estar com a gente nessa manhã, para a gente bater um papo, falar sobre livro, falar sobre leitura, literatura, algo que parece que já não é tão bem quisto hoje, né, pelos jovens, a leitura. Hoje é uma coisa muito online, leituras curtas. Como é que você vê essa questão? Bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Jornal Garanhuns. Bom dia, Aurimar. Agradeço o convite. Bom dia, ouvintes do programa Debate da Rádio Jornal. Essa questão da leitura é uma questão central no processo civilizatório. Não se tem notícia até hoje de uma grande civilização que não tenha se baseado na escrita. Afinal, a escrita é responsável pelo registro, pela memória. E você só tem civilização se tem memória. Então, é muito importante resgatar o gosto pela escrita. E o escritor, ele tem uma obrigação muito forte nisso, em formar leitores. A minha preocupação principal é essa. Claro que eu me preocupo com um texto bem elaborado, bem escrito. Eu me preocupo muito com a linguagem. Porém, eu não tento transformar o texto em uma linguagem hermética, que seja incompreensível. Porque não adianta eu me encastelar, construir uma obra literária como se fosse muito um castelo, com um fosso ao redor, e impedindo as pessoas de compreenderem, e aí depois reclamar que não tem leitores. Se eu quero que tenha leitores,
eu tenho que falar o complexo de forma simples. E não falar o simples de forma complexa, como alguns escritores têm tentado e têm afastado cada vez mais leitores. Sem dúvida. Agora, você atribui o fato de você ter todo esse interesse pela leitura, por escrever, você disse que a sua mãe gosta de ler, o seu pai já trazia livros ali enquanto você pequeno. Isso foi o grande incentivo, e é possível alguém que não tenha esse aparato todo que você teve também chegar a ser um grande escritor? Sim, não ter todo esse incentivo familiar? Independe. Assim, toda vocação, ela tem alguma coisa secreta, que você não existe uma fórmula, né? A sua vocação, por exemplo, como comunicador, tem pessoas que nunca tiveram acesso à rádio ou coisa do tipo, mas que tem um talento natural para comunicar, para se expressar. A mesma coisa é a questão da escrita. Não, assim, eu sou mais leitor do que escritor. Eu amo a leitura, eu dedico muito mais horas à leitura do que à escrita. É o grande prazer, assim, que eu tenho, vamos dizer, como hobby. Eu não leio apenas questão profissional, é realmente um hobby, um prazer que eu tenho. E isso vem desde a tua infância? Desde a Agora, infância. como era o teu relacionamento com as outras crianças, com os adolescentes? Porque parece ser tão distante, né? Tem aquele menino lá, mas ele lê demais. O que é que eles falavam? Você fala, não, eu não vou no cinema não vou jogar bola não, que eu vou terminar um livro. E aí, qual era a reação deles? Como que era essa convivência tua? Acontecia mesmo isso? Hoje eu não quero jogar bola, vou ler, eu tô terminando o livro. Ou apresentava para eles? Não, acontecia assim. Só que eu tive uma grande sorte de ter um núcleo de amigos que também gostavam, né, de estudar. Mesmo aqueles que não liam como eu lia. Mas eles gostavam de ler para estudar e tal. Eram pessoas... Até a gente... Mas isso foi natural ou você buscou? Esse teu círculo de amizade? Olha... assim, tem as duas coisas, né? Naturalmente, assim, eu acredito que naturalmente as pessoas têm tendência a qualquer atividade humana, inclusive a leitura. Então, o que basta é incentivo. Não que todas as pessoas vão desenvolver isso. Sim. Mas é o seguinte, vamos dizer que você tem aulas de esportes na escola, né? Então, aqueles alunos, eles dividem, né? Alguns vão para o futebol, outros vão para o basquete, outros vão para o vôlei, né? Alguns vão para o xadrez. A mesma coisa é a questão da literatura. Talvez o ideal fosse tentar formar leitores para que eles procurassem a leitura que gostam. Mas assim, eu acho que é uma questão natural da pessoa ter a curiosidade. Então, quando você tem um incentivo, você dá uma abertura para que essas pessoas que têm essa curiosidade vão atrás. Então foi isso, assim, eu gostava muito de ler, e aí eu frequentava a biblioteca da escola, e alguns amigos, assim, como que iam continuar conversando comigo, iam comigo para a biblioteca. Mas assim, não é que eu vivesse apenas na biblioteca ou se eu gostasse de livros. Eu joguei basquete, cheguei até a integrar a seleção de basquete lá de Afogados da Engazeira. Olha, que legal. Eu sempre tive muitos interesses, infelizmente o tempo é pouco para a gente dividir com tudo, mas eu adoro cinema, eu gosto muito de algumas séries de TV, adoro música, apesar de que eu não toco no instrumento. Eu pretendo, depois que me aposentar, aprender a tocar algum instrumento. Assim, eu tenho muitos interesses e o que falta é o tempo para poder praticar todos. Mas a literatura é o maior de todos. E você é uma família de quantos irmãos? Em casa eu tinha 2 irmãos. 2 irmãos. E eles seguiram para a literatura ou cada um teve um destino aí? Os dois hoje são do Exército, são formados pela ESA, mas assim, né, sempre a gente teve um incentivo do estudo, né? Agora, o seu pai era policial? Era policial. E isso, ele era um pouco mais rígido, exigia a leitura, tudo, olha... Não, ele não era de exigir a leitura, só que assim, a gente vivia muito fechado em casa, sabe? Sim. Eu cheguei, acho que na segunda, terceira série, eu lembro que quando as aulas acabaram, que eu fui aprovado, aí eu disse à minha mãe, mãe, fala com a professora para ela não deixar em recuperação, que era para eu poder continuar indo para a escola, porque a gente era muito trancado em casa, sabe? Aí a saída da gente era a escola. Era o lazer. Era o lazer ir para a escola.
Aí eu pedi para ir, mas aí a professora disse que não podia, porque tinha sido aprovado e tal, não deixou eu ir. Aí eu fiquei em casa, trancado, aquelas férias. Então, ele não assim, deixava Mercedes ter muitos amigos, sair para brincar, essas coisas. Mas ele era bem rico. Isso assim. foi bom ou ruim para você? O que é que você traz de fruto disso? Porque às vezes a gente fica pensando em casa, para quem tem filhos, quem tem adolescentes, aí a gente passou por um momento que ficou assim tão, né? Tão dentro de casa, aí você pensa qual realmente é o melhor, né? Poxa vida, que bom que ele fez isso, né? Que bom que ele me segurou, que bom que ele me prendeu, que me deu mais tempo para eu ficar no meu quarto, estudando, pesquisando. E aí a gente olha para aqueles nossos amigos, nossos colegas que viviam na rua jogando bola em todas as festas e continuam lá atrás. Como é que você avalia essa situação? Eu avalio com a visão de equilíbrio. Eu tenho um filho pequeno agora, está com 2 anos, fez 2 anos e 8 meses ontem. E assim, eu gosto muito de sair com ele, de ir para o parque, de interagir. Mas eu acredito muito no equilíbrio. Eu acho que nem deixar demais assim, que a pessoa... Até por uma questão que eu acho importantíssima, que é da pessoa não criar a algeriza à escola. Uma criança que vive muito de brincar, e hoje, inclusive, as crianças não brincam mais em jogos de rua, mas em jogos eletrônicos, mas ela acaba criando um algeriza à disciplina escolar, ao estudo. Então, por esse ponto de vista, o fato de eu viver muito preso em casa, acabou que eu criei um gosto pela escola. Então, eu adorava ir para a escola. Eu queria ir, eu acordava às vezes de madrugada e dizia, mãe, está na hora de eu ir para a escola, só que não era a hora ainda, né? Eu ia ser depois, né? E assim, a questão das amizades também, acabou que eu dei muito valor às amizades. Hoje as amizades são muito artificiais, talvez por isso, porque as pessoas são amigos de tanta gente que é uma amizade artificial. Você na hora do vamos ver mesmo, quem conta não está ali, né? Hoje em dia, por exemplo, você diz, não, fulano é meu amigo, aí ele, de repente ele começa a apoiar uma ideia política que você não concorda. Aí você já acaba com a amizade. Que amizade é essa? Né? Isso não é amizade. Quer dizer que você tá procurando, na verdade, um eco. Você procurando uma pessoa que vai repetir aquilo que você acredita, que vai confirmar as suas crenças. E nossas amizades nunca foram assim. Muito pelo contrário. A discordância era uma parte natural das nossas discussões. E assim, isso só aproximava mais a gente. Você via um ponto de vista diferente. E isso era ótimo. Eu me lembro quando eu comecei a escrever, tem um amigo meu que ele é até vice-prefeito de Afogados hoje, Alessandro Palmeira. E ele é um primo distante. E assim, a gente começou a conversar por causa dos livros. Ele me viu com algum livro na mão e ele já era apaixonado por livros. Ele me apresentou Nietzsche, por exemplo, que é um grande filósofo alemão. E quando eu comecei a escrever, eu peguei uma pilhazinha de poemas. Eu não sou poeta, mas na época eu não sabia que precisava ter alguma preparação para ser poeta. Assim como muitos poetas hoje acham que não precisa, né? Tem um monte de poeta aí que nem lê poesia, não sabe, não tem ideia do que está se produzindo. E eu também não tinha naquela época, mas eu disse, não, todo mundo começa escrevendo poesia, eu vou começar por aqui. E aí eu escrevi alguns textos, 2 textos que eu chamei de manifestos, e alguns poemas, uns 18, 20 poemas. E aí entreguei para ele analisar. Aí ele teve 2 textos que ele botou 5 estrelas, outros 2 que ele colocou 4 estrelas, e o restante era 1 ou 2. Era a avaliação. A avaliação dele, né? Então quer dizer que 2 textos estavam bons, 2 estavam razoáveis e o resto estavam porcaria. Isso, rapaz, isso me ajudou demais. E ele era o seu principal leitor? Foi meu... na época ele foi meu leitor. E assim, mas isso é bom, né? Ótimo, que a gente fala, poxa vida, deixa eu melhorar. Claro. Outras pessoas se arrasam ali e abandonam, né? Mas assim, eu acho importantíssimo isso. Eu acho que está se quebrando um pouco isso. As pessoas procuram círculos em que vão ficar se elogiando mutuamente. Isso é péssimo para o crescimento. Olha, a pior coisa para um artista é o elogio. Um artista que vive procurando o elogio, ele não vai melhorar a obra dele, não vai construir algo significativo. Então... e até hoje eu tento fazer isso. Hoje ele está muito ocupado e a gente está meio distante, mas tem um escritor daqui, o Nivaldo Tenório, que é mais ou menos, a gente faz isso um com o outro. Ele mostra os textos dele
E aí eu digo, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui tá bom, mas pode melhorar, ou então isso aqui tá muito bom, já tá pronto esse texto. E a mesma coisa com ele comigo, eu mando às vezes o livro para ele e ele diz, olha, isso aqui não tá funcionando, esses contos aqui é melhor tu transformar num romance. Coisa boa, né? Assim, isso ajuda muito a melhorar. Se nós estivéssemos procurando, ao invés de uma amizade sincera, em que um está ajudando o outro, e nós estivéssemos procurando essas amizades que estão surgindo de ficar procurando um elogiar o outro, nós não cresceríamos como artistas, nós viveríamos criando péssimos textos e achando que eram bons, porque ninguém tem coragem de dizer, olha, tem alguma coisa que está ruim aqui. Às vezes você, como autor, você não percebe um erro que está ali no seu texto. Tem que ter uma leitura externa que vai lhe mostrar. Ou às vezes você fez uma coisa no texto que você fez propositalmente, mas que o leitor não está entendendo aquilo, que vai ficar obscuro. E aí você vai perceber... E aí se perde, né? Aí se perde. Aí você tem que melhorar sempre. Melhorar e tem que escrever para leitores. É um absurdo um escritor que diz, não, eu escrevo para mim mesmo. Ou se você escreve para você mesmo, então deixa na sua gaveta e você fica relendo. Não publique, né? Não publique. Eu acho que se eu quero publicar, é que eu quero ser lido. Eu quero que as pessoas discutam o meu texto, que compreendam, que gostem ou que não gostem, que me digam qual foi a emoção que o texto despertou, ou se não despertou emoção nenhuma. Tem uma frase que diz assim, né? Prefiro os que me criticam porque me corrigem, né? Aos que me elogiam porque me corrompem. Acho que é do Shakespeare. E é bem interessante isso que você falou. Hoje a gente não tem mais isso, né? Parece que quando alguém vem te dar algumas dicas, parece que as pessoas recebem como críticas, que é ali para já rebate, já ficam brigados, já bloqueiam nas redes sociais. E aí isso é muito ruim, porque a pessoa não está aberta para críticas, para melhorar, né? É uma questão da nossa época, né? Uma época de extremos. E de ego, né? De ego. E é uma era, infelizmente, da opinião. Eu acho que o principal problema nosso é esse. É que você diz, olha, a Lua é um satélite que gira em torno da Terra. Aí o cara diz, mas essa é a sua opinião. Aí, quer dizer, é como se toda opinião tivesse o mesmo peso. Como se um especialista em genética que viesse me dizer que existe uma síndrome que acontece por causa de um determinado gene do DNA, tivesse o mesmo peso da minha opinião, que não sei nada de genética. A gente quer dizer que é bem por aí mesmo. É uma era de opiniões, e aí as pessoas procuram uma opinião, têm uma opinião, formam uma opinião sobre um determinado tema, e aí buscam a internet, ela teve esse problema. Ela aproximou muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ela aproxima pessoas que têm problemas sérios psicológicos. Então, um cara que antigamente ele pensar, está surgindo, por exemplo, um grupo na internet que está muito forte nos Estados Unidos, que é de homens que não conseguem fazer sexo. E aí esses caras, eles estão criando um grupo que eles odeiam as mulheres por isso. E por que eles não? O que é que levou a isso? Porque eles dizem que não conseguem fazer sexo porque as mulheres só querem determinado tipo de homens e que aí os rejeita. Que é fantasia da cabeça deles, né? Vão criando isso. E eles vão criando essa fantasia, só que eles criaram uma rede que já existe, eu acho que uns 40 mil pessoas no mundo todo, e eles vão debatendo isso e vão criando um ódio, uma misoginia, né? Eles criaram um ódio às mulheres e eles defendem... e vão acreditando que é isso mesmo, né? E vão defendendo, inclusive, a violência contra as mulheres por isso. Eles não, porque as mulheres não nos respeitam, elas não nos... Só querem quem tem dinheiro, quem tem carrão. Isso a gente já ouve por aqui, né? O pessoal já vem trazendo... Existe um arquétipo, só que assim, existem arquétipos, existem essas ideias que vão se repetindo, só que elas não levavam antigamente a situações extremas, e hoje elas levam. Tem cara que defende, não, tem que matar um monte de mulher e depois se matar e não sei o quê. E são essas loucuras, e a internet, ela criou, é um amplificador desse tipo de ódio, de ideia estapafúrdia. Então as pessoas hoje, elas têm uma opinião, e aí procuram uma rede de pessoas que vão ecoar aquela opinião, né, daquela mesma opinião, que fortaleça aquilo. Fortaleçam aquilo. Então, por exemplo, surge um movimento agora de defesa da Terra plana.
Então, não adianta você tentar explicar cientificamente por que a Terra é redonda, porque eles não vão ver isso. Isso é uma conspiração da NASA. Essas fotos que tiram do espaço... argumentos infundáveis, né, rapaz? E vão se alimentando. Aí quando um diz, olha, mas eu andei de avião e realmente no horizonte a Terra estava circular, assim, ó. Não, é porque na janela do avião eles criam um efeito para poder enganar você. E aí essas pessoas se preparam para isso, né? Para buscar esses argumentos assim. Você tem uma opinião e você não está aberto ao diálogo, ao debate, a ouvir opiniões contrárias, a procurar pessoas que estudaram mais do que você. Assim, eu acho um absurdo eu pensar que eu estou perfeito, que eu estou completo hoje. Se amanhã eu não sou um ser humano melhor do que eu sou hoje, então o dia de hoje não serviu para nada. A vida da gente é para isso, é para aprender e melhorar o tempo todo. A gente só está completo depois que morre. Depois que você morre, você não tem mais como se aprimorar. Mas enquanto estiver vivo, alguma coisa você tem que tá aprendendo, tá melhorando. Ô Amâncio, na época que você era mais criança, adolescente, você é jovem, mas a leitura naquele momento, ela era mesmo círculos, algumas situações até mesmo de lazer. Hoje parece que não se tem mais, não é? São mais eventos culturais, são mais eventos fechados. Você busca resgatar isso? Qual é o ganho nisso para a gente tirar os celulares dos jovens? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como é que eu consigo convencer os meus filhos, 2 adolescentes, para ler o teu livro e largar o celular? Rapaz, essa é a pergunta de 1 milhão. Assim, vê só, talvez uma solução seja não largar o celular, mas usar o celular. Eu também acho que é um crime, né? Quando escolas hoje tiram tudo. É uma questão assim, até o celular é uma grande ferramenta, né? Ele se tornou um computador incrível, que você está ali com ele portátil, né? Por exemplo, o acesso é impressionante. É muito bom, né? Eu não saberia viver sem, né? Para pesquisas, para tudo, é muito rápido. Eu tenho, por exemplo, 4 dicionários no meu celular e tem um aplicativo de leitura que é conectado com esses dicionários. Então... Boa. Deixa eu te fazer uma... Desculpa cortar aí, mas você falou de dicionário. Eu também sou educador e eu sempre que eu chegava nas salas de aula e tal, que eu sempre andei com um dicionário, escrevo, e para eu escrever 5 linhas para você, com certeza eu vou consultar o dicionário. E eu levava, e os alunos, mas professor, mas um dicionário, para que o senhor quer dicionário? E eu pedia para eles fazerem redação, e eu achava um absurdo que eu colocava à disposição os dicionários, e nenhum pegava o dicionário. Nenhum pega o dicionário e acha que estão escrevendo bem. Aí vem aquilo lá que você estava falando, né? Porque você é exigente, porque você cobra demais, porque você nem olhou, porque você nem isso. Mas está na cara, porque você falou agora, eu tenho 5 dicionários. É um escritor, então na cabeça das pessoas, nem precisa mais, já sabe tudo. E você sabe que a gente precisa, né? Que a gente fica ali na... pesquisar, principalmente o meu modo de escrita, né? Que eu escrevo principalmente romances históricos. Sim, eu quero falar sobre esse teu trabalho. Eu quero que você fale primeiro do teu, dos contos, não foi? O primeiro livro seu. E aí veio através de pesquisas. Não, assim, os contos são, entre aspas, mais fáceis de escrever, porque eu não pesquiso tanto para isso. Assim, eu pego situações que não necessariamente precisam de uma pesquisa. E aí vem a criatividade. E aí, assim, eu penso muito do texto antes de escrever, de colocar no papel. Eu gosto de escrever manualmente e depois digitar. Que maravilhoso, né? Não tem, isso é uma delícia, né? Não, porque ali você escreve, você risca. Eu gosto de escrever com lápis ainda, que eu ainda apago com uma borrachinha, não é? E eu escrevo, eu tenho um método de escrita que até depois descobri que quem praticava também era o Júlio Verne, o autor de Viagem ao Mundo em 80 Dias, entre outros livros, né, famosos, né? Ele dividia a folha em dois lados. Aí num ele escrevia o texto como estava vindo. Sim. E do lado era para fazer as anotações. Vou cortar isso aqui, eu vou trocar isso aqui. Olha que maravilha. E acrescentar. Eu escrevo muito assim, tipo, eu tenho uma ideia em mente, e aí eu penso essa ideia durante alguns meses ou alguns anos, e aí depois eu começo a escrever. Sei. E aí eu vou escrevendo
e é um esqueleto. Uhum. Não é o texto pronto, é um esqueleto. E aí esse esqueleto depois eu vou colocando nervos, ossos, pele, pelos, né? Pois é. Eu vou atribuindo cor aos olhos. Aí se torna um corpo. Depois que ele se torna um corpo completo, aí da vida. Aí eu mando para as editoras para avaliação, ou então para os prêmios. Eu já fico em pânico. Se eu escrever aqui algumas linhas e eu tiver que riscar e rasgar, aí eu já dobro aqui, já passo uma linha embaixo e começo a reescrever tudo de novo. Porque dá a impressão que tá sujo, que... Agora essa ideia que você deu aí de você colocar ao lado, né? Porque aí você esquece, ai meu Deus, e é isso, aquilo, outro. Mas é bem interessante. E a estrutura é muito importante no texto literário. Talvez bem mais importante do que, por exemplo, uma dissertação. Dissertação você sabe mais ou menos como é que você vai fazer. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tal, você já sabe onde está tudo ali. Mas no texto literário nem sempre. Às vezes no texto literário a conclusão vem no começo. Você começa dizendo o fato e depois vai narrar como foi que aquele fato aconteceu. Vai descrever, né? E aí você tem que inverter um parágrafo aqui, outro ali, ou cortar uma frase que não está no lugar errado, você tem que colocar essa frase em outro capítulo. Então é bom você conseguir fazer isso. Tem programas de computador que ajudam, mas eu prefiro fazer manualmente. Isso nos romances, né? Que são textos muito longos, que exigem muita pesquisa. Eu, por exemplo, estou lendo agora 11 livros de história e arqueologia sobre um determinado período histórico para ajudar na pesquisa para a conclusão de um romance, né, que se passa em um determinado período histórico. Então, são meses de leitura, de estudo, de anotações, revisões, e aí reescreve. Tem coisas que você tinha escrito no texto e depois você descobre que não tinha como ser daquele jeito, porque, por exemplo... Você muda muito, e quando o livro está pronto, que você olha e fala, meu Deus, por que eu não coloquei aquilo? Nossa, saiu desse jeito. Se fosse hoje, seria diferente. Você tem esse... Então, justamente, teve um romance que eu publiquei por demanda, assim, que é um romance histórico. E estou reescrevendo totalmente. Ele já está com mais de 100 páginas diferentes do que foi do original lá. Por exemplo, uma coisa básica. No romance original, o personagem principal ele é um judeu que sai da Palestina para se alistar no exército romano. A intenção dele é se infiltrar para aprender as táticas do exército romano e aí criar um levante contra o Império Romano. Só que depois descobri, eu peguei uma dissertação interessantíssima de um professor da Escola de Guerra lá dos Estados Unidos, que ele fala sobre a organização do exército romano, e eu descobri que não tinha como um judeu se alistar no exército romano, porque no exército romano só se alistava quem era cidadão romano. Então existiam forças auxiliares, que chamavam de auxília, e nessas forças é que estrangeiros podiam entrar. E aí depois, pelo serviço prestado, eles poderiam ganhar a cidadania romana. Então, o meu personagem nunca poderia ter se alistado no exército romano dessa forma. Ele teria que ter entrado pelas forças auxiliares. Então, isso, para um leitor comum, um leitor que não conhece a história, passa despercebido. Vai passar tranquilo. Mas uma pessoa que é especialista naquela época, que lê, vai perceber o erro crasso. Esse cara aqui falou bobagem, né? Justamente. Então, você tem que ter esse cuidado. Você tem cuidado mesmo, né? Quando você escreve um romance histórico... Não subestimar, né, o eleitor, né? A gente não pode subestimar, né? E tem que ser uma experiência de imersão, realmente. Você, como autor, você tem que entrar naquele período. Você tem que compreender o período politicamente, economicamente, saber quais eram as moedas que eles usavam, como era a alimentação, tudo isso. Mesmo que tudo isso não transpareça no texto, mas, de certa forma, o leitor também vai ter uma imersão no texto. O leitor vai entrar naquele período e vai fluir a leitura de forma mais favorável. Agora, você foi o ganhador do prêmio, agora em 2017, desse novo livro, que é, inclusive, o que você vai participar agora da Fundarp, aqui pela Secretaria de Cultura e Turismo, né? Aqui na Escola Elvira Viana, que é na terça-feira, às 14h. Como é que foi todo esse processo? Como é que chegou para você essa premiação? Como é que você recebe uma premiação?
Como é que você se sente, assim, como é que você compartilha com a família? Aí você volta lá atrás, lembra do teu pai, lembra que ele não deixou você sair, que tudo isso são os frutos. E assim, um dos contos é justamente a história do meu pai. Meu pai faleceu em 2014, final de 2014. E a dedicatória do livro é a ele. E o último conto, que é o conto inclusive mais longo, ele tem 50 páginas, é um conto bem extenso, é justamente uma tentativa de fazer uma biografia dele. Assim, as histórias mais interessantes Sim, dele. mas fica explícito isso no livro, que é dele, que é pra ele? Ou não? Não, você é um personagem que você... É uma ficção, mas assim, quem é da família sabe que sabe a intenção. Te emocionou escrever, contar? Muito. Assim. Quando eu finalmente terminei de escrever esse conto, que estava muito... eu não escrevi agora, né? O livro está sendo publicado agora, foi premiado em 2017, mas eu tinha a intenção de escrever esse conto, de alguma forma, desde muito cedo, né? Desde da minha adolescência. Mas acabei só colocando no papel, e como eu já falei, eu penso muito no texto antes de colocá-lo no papel. Então eu acabei só escrevendo já depois do falecimento dele, mas é recente, tipo 2-3 meses após o falecimento. E aí quando eu terminei, eu caí em pranto, assim, e minha esposa estava na sala e correu para saber o que é que tinha acontecido. E aí ela leu o final assim, também se emocionou, e foi muito... É um texto muito importante para mim, assim. Talvez, assim, no ponto de vista da realização, não seja o melhor do livro. Mas o prêmio, você reconhece que foi mais para ele, foi a história dele que te deu o prêmio? Ou poderia ter sido outra e o prêmio viria do mesmo jeito? Como é que você pensa nessa questão? Eu acho que o prêmio veio por causa do primeiro conto, que chama-se Absinto, que é a história de que também é meio autobiográfico, que é a história de um poeta que queria escrever um poema épico com 1000 estrofes, que seria um apanhado de todo o conhecimento humano gerado até hoje. Seria um poema que falaria desde dos livros sagrados, de todas as histórias sagradas, não só do cristianismo, mas da mitologia nórdica, do mitologia oriental, né? Japonesa, dos índios aqui da América. Então esse seria um apanhado dos gregos, seria um apanhado de tudo que se foi gerado, tanto em mitologia como em ciência. E na verdade era eu que queria fazer esse poema, só que acabou que não deu muito certo. Aí eu peguei alguns estrofes e aproveitei e coloquei como um personagem que queria fazer isso. Então eu acho que foi esse o texto que é o texto de abertura do livro, e eu acho que foi esse que, assim, quando os jurados viram, já disseram, não, esse texto aqui é bom, vamos botar para a final, e os jurados que vão ler os livros finalistas vão julgar para ver se ele merece ganhar ou não. Porque assim, o Prêmio Pernambuco, você faz inscrição por internet. Sim. É para livros inéditos, tanto poesia como conto, como romance. Não existe essa distinção de gênero, eles julgam todos os livros da mesma forma. Então você manda seu livro, passa por uma primeira comissão, que é a comissão que divide os livros por regiões, e aí coloca os finalistas. E aí esses finalistas, as regiões são Sertão, Agreste, Zona da Mata, Metropolitana e Capital. Então eles escolhem 5 livros que são cada um de uma dessas regiões, são ganhadores regionais, e desses 5 eles decidem qual é o ganhador estadual, que seria o melhor entre os 5. Esse ano está mudando o formato, agora vão ser primeiro e segundo lugar em cada região e o grande ganhador. Mas quando eu fiz a inscrição era só o ganhador de cada região. Entendi. Então passa por essa primeira comissão julgadora e vai para a segunda. A segunda tem participação também do editor da CEP Editora, que é a editora que publica. E aí depois que eles decidem, anunciam os prêmios, e aí a gente tem uma conversa com os editores, e tem uma revisão de texto, discussões. É bem interessante o trabalho, que é um trabalho bem profissional. A CEP tem um cuidado muito, muito forte com a edição, para ficar um livro bonito, bem revisado, que seja chamativo, assim. É um trabalho bem profissional, muito, muito legal.
Então, só por essa questão da edição já é importante o prêmio, você publicar de uma forma... Trabalho bem produzido, né? Aí entra esse projeto da Fundap, que é Outras Palavras, que aí os escolhidos são os premiados. Aí tem você, que é da literatura, tem a cantora Kiara Ribeiro, que também é de Garanhuns, e ela é premiada pela melhor álbum de música popular brasileira, acho que de 2011 ela recebeu esse prêmio. E aí esse projeto, ele circula, né, várias cidades, ele está passando e trazendo essas pessoas para uma roda de conversa. Na verdade é uma coisa bem tranquila ali, onde vocês vão ficar mais com esses alunos, cada um falando do teu projeto. Eu acho isso muito importante para esses jovens, né, para conhecer esse universo, essa aproximação que muitas vezes não tem, admira e acha que está tão longe de uma realidade. Então eu acho que esse projeto ele vai conseguir unir, porque ali da escola, assim como você passou por isso, estava ali, ia para a biblioteca, estudava, rascunhava, escrevia, e talvez naquele momento você ainda não soubesse, né, que ali você já era um verdadeiro escritor, mas faltava todo esse apoio, toda essa aproximação com esses profissionais. Então eu acho que muito interessante essa sua participação, a participação da cantora Kiara com esses jovens, uma coisa intimista, na verdade, né? Assim, aconteceu um fato até inusitado há um tempo atrás. Minha esposa é professora lá de língua portuguesa e ela ensina lá no CAIC. Falando em escola, deixa eu mandar um abraço pro Almir, que ele está na Coab 2 também, sempre ouvindo aqui a Rádio Jornal. Almir, obrigado, viu? Grande abraço. Abraço. Ela é professora lá no CAIC. E por ocasião de eu ter ganho o prêmio, acabou que o pessoal comentou na escola também e tal. E uma aluna, uma estudante lá, uma aluna dela, ficou sabendo e aí chegou para ela e disse assim: professora, seu marido é escritor, é? Aí ela, que escreve livros? Ela disse, sim. Então, você vê assim, as pessoas pensam que escritor é um alienígena, uma coisa muito que já longe morreu, da né? realidade, não tá aqui, uma né? coisa, tipo, quando pensa em escritor, pensa Machado de Assis, um cara que já morreu faz mais de 110 anos e que era lá de uma realidade bem distante, lá do Rio de Janeiro. Não imagina que possa haver um escritor ali porque acho que eles conhecem a máquina, né? Rodou ali o livro, chegou esse produto, mas lembra da máquina de fazer o papel, de fazer tudo, mas parece que esquece, né? Ali do ser humano, da pessoa que produziu. É bem interessante então, mesmo. Ter esse contato com os alunos é fundamental e aí volta para um ponto que eu toquei no começo, na minha primeira resposta, né? O escritor ele tem uma função muito importante, uma tarefa muito importante, que é a de formar leitores. Assim, pelo menos eu acredito nisso. Eu acho que se eu não formo leitores, por que eu estou escrevendo? Estou escrevendo para que um dia a literatura pare de existir? Não, eu quero que a literatura continue, que cada vez mais pessoas gostem disso, porque é uma coisa que eu gosto. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer que outras pessoas gostem também, né? Você fica espalhando aqui. A gente quer compartilhar, exatamente. Claro. Então, conversar com esses alunos vai ser uma coisa fantástica. Eu adoro, até pelas perguntas que eles fazem, que são diferentes das perguntas que nos fazem nos eventos literários, porque nos eventos a gente passa por uma visão mais profissional. E lá o aluno é mais genuíno, né? Lá eles não têm essa ideia profissional de tipo perguntar como é seu método de escrita ou a editora que você publica, como é a questão dos direitos autorais. Não, eles vão perguntar coisas assim sobre coisa básica, assim, que eles querem realmente curiosidade. E isso mesmo. O que inspirou onde você escreveu? Se foi debaixo do cajueiro, se foi em casa, foi no conforto, né? Agora a gente falou bastante do teu pai, né? A sua mãe também está na sua história. Já percebi aqui em algumas vezes que você cita muito ela. Ela é uma leitora? Demais. Ela lê muito mais do que eu. Quando eu dou um presente para ela de das mães, geralmente é um leitor digital. E aí a gente também volta para aquela coisa que eu disse sobre questão de Mas ela tá bem atual, né? Ela adora o leitor digital, e aí eu coloco 200, 300 livros para ela, e daí quando alguns meses depois ela diz, olha, já acabou aquele livro, tem que amarrar. Manda mais. Você fala, meu Deus. Ela lê demais, ela lê muito, muito mesmo. E ela é crítica do teu trabalho? Não, ela é orientadora. Ela é uma fã, assim, incondicional, o que é péssimo, né? Porque eu prefiro que ela fizesse as críticas mais assim, né?
Só que ela lê o texto e acha maravilhoso, acha alguma coisa... Mas é bom, enaltece, a gente fala, estou no caminho certo. Não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Mas vocês estão sempre ali, né, junto. Eu percebi que você tem muito essa afinidade com a sua mãe, inclusive está com a gente. Coisa boa, né? Ela está sempre me acompanhando, me dando muita força. Assim como minha esposa também, uma incentivadora, assim, que gosta mesmo de me ver nesse mundo literário, ela adora isso. O que é muito importante é que muitos colegas meus escritores não têm isso, né? O apoio dentro de casa. Às vezes... se isola, deixa as pessoas ficam com raiva, né? Não faz nada, só quer ficar estudando, se tranca no quarto, só pensa em escrever. Tem muito isso, né? E assim, tem que ter uma compreensão mútua, né? Tanto você tem que perceber que tem que interagir porque com é uma entrega, né? É uma entrega, né? Uma coisa assim... assim, exige muito. Como toda arte, né? A atividade artística em si, ela exige muito de disciplina, de trabalho, de esforço. É um esforço físico mesmo. Você tá aqui parado e pensando, mas você tá colocando, assim, fazendo enxertos no seu texto, pensando como é que você vai limar aquela frase. É um trabalho intenso, é um trabalho que exige muita energia. E aí tem que ter um apoio muito, muito forte da família. Além de escritor, você também tem outra atividade profissional. Acontece, vou perguntar isso, porque isso acontece às vezes comigo. Você está em uma atividade e de repente está vindo, né, aquilo, como você usou aí, o enxerto ali do teu livro, e você fala, meu Deus, cadê minha caneta? Eu preciso escrever isso aqui antes que eu escreva. Acontece isso com você? Ou não dá para parar e você ficar pensando, memorizando? Acontece muito, e assim, eu trabalho no judiciário e sou eu que faço as audiências. Então, quando eu estou fazendo audiência, não tem como parar. Parar, não dá para parar. Tem, né? Mas vem, né? A inspiração, o texto, quer dizer... Inclusive, nesse livro que foi ganhador, tem um conto que o título é Audiência, e que realmente é uma audiência que eu vivenciei e que eu transformei num conto ali. Então, tem muitos... quando eu fui policial também, teve um livro que eu escrevi só com histórias policiais, que está inédito ainda. São coisas que, assim, você... Nem toda história interessante é literatura. Nem toda literatura é uma história interessante. Aí entra aí o trabalho da linguagem. Mas, assim, existem algumas histórias que elas dão boa literatura. Né? E existe a literatura de histórias que não são reais, né? Que você cria totalmente da sua cabeça. Então, nesse caso, fui muito feliz que a audiência me inspirou um conto completo, assim, muito interessante. Né? Mas, assim, acontece muito dessa questão do choque, do trabalho. E eu gostaria, assim, de viver realmente de literatura, de poder me dedicar à escrita, sabe? É claro que eu sou grato pelo trabalho que eu tenho, é o que me sustenta. Claro. Né? Mas eu gostaria de um dia ter condições de me dedicar exclusivamente à literatura. Olha, eu passei, é bem recente, ontem mesmo, porque a gente escreve mentalmente, né? A gente cria aquela escrita, e mentalmente eu construí a frase, eu falei, bom, mas ela tá tão simples e eu não tinha como anotar naquele momento. Eu falei, não, ela tá fácil, é isso, visualizei, né? Dentro de um release que eu tô querendo escrever da artista, mentalizei, falei, não, tá claro, eu não preciso escrever. Você acredita que hoje eu estava vindo para cá de manhã e tentando lembrar, não lembro até agora daquele texto, eu estou assim decepcionado, porque eu não anotei, eu não lembro, literalmente eu não lembro, mas era o que se encaixava exatamente naquilo que eu precisava. Vai vir, em outro momento ela vai aparecer, mas aquele momento de você querer, é incrível isso, né? Já tem, assim, aconteceu de eu ter uma ideia, por exemplo, de um conto, quando eu tinha 16, 17 anos, e esqueci totalmente, e de repente, 20, 10, 15 anos depois... Ele surge. Ou por um sonho, ou algo do tipo, aí ressurge aquela ideia, aí eu corro e coloco no papel. Mas hoje eu uso muito o celular para anotar, eu tenho um bloquinho de anotação no celular, e aí eu digito lá na hora para
não esquecer quando tem alguma coisa. Não dá pra gente confiar só na memória, né? Não. Infelizmente não. A memória já foi boa, mas depois de ter um filho pequeno, você não dorme mais, aí já não dá mais, né? Aqui uma coisa importantíssima na memória é o sono. O sono é o que ajuda a fixar a memória. Quando você não dorme pouco, aí não fixa muito bem a memória e vai começar a esquecer as coisas. Muito bem. Olha, o nosso tempo voa, foi uma conversa muito boa, mas eu quero deixar aqui os microfones abertos para você reforçar aí para os teus alunos. Com certeza eles estão ouvindo, que eles sabem, né, que você estaria hoje aqui com a gente. O professor Carlos, o pessoal lá da escola, eu vieram aqui do lado, né? Você conhece já a escola? Eu fui lá. Mandar um abraço pro Pedro Maciel também, professor que está nos acompanhando. E aí, possivelmente, os alunos também estão, né, para querer conhecer um pouco mais de você, muito embora já conhece o teu trabalho. Então, para você reforçar para esta terça-feira, a partir das 14 horas, né? A partir das 14 horas vai ter a abertura, vai ter uma doação de livros para a biblioteca da escola, o que é muito importante também. Se a gente quer formar leitores, a primeira coisa que tem que conseguir são livros. E agradecer ao convite da Fundap. Estou muito feliz de participar, né, junto com a Chiara Ribeiro, desse momento. É um momento importante assim, de conversar com o público, de formar público. Tá? Não só para mim, eu não estou procurando apenas formar um público que vá ler meus livros, mas é um público que realmente vá buscar, que tenha curiosidade, porque é importante para a sociedade que as pessoas sejam curiosas no bom sentido, no sentido não de querer ver o pior lado do ser humano, mas de procurar aprender e de descobrir que existem outras realidades, que existem outras formas de sonhar e de realizar as suas vidas. Conversei com o Carlos lá, e o Carlos é poeta também, já tem publicado. Então foi uma conversa fluiu bem interessante, e ele disse que ia trabalhar os livros com os estudantes lá, para quando chegasse já eles terem uma noção da... Está bem familiarizado, eu estou, né? até com medo, porque vai que eles descobriram interpretações do livro que eu não descobri quando escrevi, né? Mas vamos ver, vai dar certo. E acontece, né? Acontece porque a literatura, a arte, ela quebra todos as barreiras. Quer dizer, a gente tem um olhar, de repente alguém enxergou outra coisa ali, você fala, poxa vida, eu não tinha visto isso aqui, algo ali dentro que pode, né, levar para uma outra discussão. O que é bonito na literatura justamente isso, é que é uma obra aberta, né? Toda obra literária bem escrita, ela é aberta a interpretações, e às vezes você colocou ali coisas que estão no seu inconsciente, mas que você não estava pensando conscientemente na hora. E aí, de repente, o leitor vai e diz, olha, o que foi que tu quiseste dizer com essa frase e tal? Exatamente. E aí você descobre que tem coisas que talvez você Por que eu não avancei mais ali, né? Porque ficou nessa... Mas assim... Agora, você é realizado, então? Na tua arte, você está realizado? Não me considero. Acho que eu estou longe disso. Assim, eu preciso construir eu quero criar uma obra realmente importante, e nem comecei ainda. O prêmio não indica isso. Isso é bom. Isso significa que você está buscando, que você não ficou ali pela janelinha olhando o prêmio. Quer dizer, preciso ir mais além, preciso ir em busca, preciso crescer, amadurecer. Eu quero criar uma obra importante, assim, importante mesmo, sabe? A minha ambição é que quando daqui a 50, 60 anos, 100 anos, alguém olha assim e diga, Machado de Assis e Guimarães Rosa estão disputando o segundo lugar entre o melhor escritor do Brasil, porque o primeiro era Amâncio Siqueira. Ele era um pouco grande escritor brasileiro. Agora, não sei se eu vou conseguir, mas é o que eu busco, é o que eu tento. Agora, nós brasileiros temos muito isso, né? Os nossos talentos, a arte é muito aflorada. Você desenvolveu a questão da literatura, mas se não tivesse ido para esse lado, qual outro lado você acha que você poderia desenvolver aí? Desenho. Eu tenho... Assim, eu nunca tive nenhuma, vamos dizer, nunca demonstrei algo que pudesse ser aproveitado profissionalmente, mas eu acho que, mesmo que não fosse, que eu não tentasse ser profissional,
Mas eu adoro desenhar. Quando meu filho chega da escola com os gizinhos de cera dele, aí eu vou lá e desenho com ele. Eu adoro, é muito bom. Assim, pelo menos desenha bem? Como hobby seria o desenho. Desenha bem. Amâncio, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. A gente vai se encontrar lá na terça-feira aqui na Escola Elvira Viana. Será uma honra estar lá junto com você, conhecendo um pouco mais da tua obra, você ministrando ali, conversando com os alunos. Digo para você que eu me sinto muito honrado. Foi uma manhã muito proveitosa para a gente aqui. Tenho certeza que as pessoas estão em casa descobrindo um pouco mais de você. Muito obrigado por ajudar e ter contribuído para o programa de hoje. Eu que agradeço a você e aos ouvintes que tiveram paciência até agora de ouvir minhas opiniões. Convido aqueles que quiserem saber um pouco mais a comparecer à Escola Elvira Viana na terça-feira, a partir das 2h. E quem tiver interessado em ler o livro, ele está à venda na Livraria Casa Café, lá do nosso amigo Pedro. Uhum. Aonde que fica? Na Avenida Rui Barbosa, ali vizinho a Adelson, das carnes, bem pertinho do fórum. É uma livraria que está se tornando um espaço de convivência muito bom. A gente tem um projeto lá de leitura de contos, que acontece em alguns sábados. É bom o pessoal se informar sobre a programação. Tem leitura também de histórias infantis com Alexandre Revoredo e a Stephanie Metódico, que também é muito legal. Está se tornando um bom espaço aqui em Garanhuns para quem quer viver esse mundo da literatura, das histórias, viajar nas palavras. Muito bom. E nas redes sociais, é fácil de encontrar? Eu tenho o Facebook, tenho o Twitter, tenho um blog também. O nome do blog é Ceia das Cinzas, onde eu escrevo algumas resenhas, crônicas, divulgo alguns textos sobre os meus livros e alguns textos inéditos também. Mas botando no Google lá por Amâncio Siqueira, dá para achar fácil. Bastante coisa, né? Muito obrigado, viu, Amâncio? Um grande abraço para você. Muito obrigado. Até mais. São 12h02. A gente vai chegando ao final do programa Debate aqui pela Rádio Jornal de Garanhuns. Os trabalhos técnicos nós começamos aí com o Cal Peixoto, mas o Clóvis Santos já está aqui conosco. A apresentação foi de Aurimar Ferreira e a coordenação local é de Maria Paula. Na sequência você tem o Edição do Meio-Dia, que é um resumo das principais notícias do dia para você. 12h13 agora. E 3. Você ouviu mais